Na TV UAI é assim, muita cultura, arte, esporte, informação e entretenimento. Fique ligado na Web TV UAI. Graduação e pós-graduação à distância Uninter. Ao seu lado, para transformar a sua história. Assista a partir de agora mais um programa líder em audiência. 5, 4, 3, 2, 1. De segunda a sexta, às 11h30, assista ao Jornal UBA em Foco, ao vivo pela página do Facebook e pelo canal do YouTube da Web TV UAI. Apoio cultural de FUPAC UBA, Hospital Santa Isabel e Prefeitura Municipal de UBA. A notícia com credibilidade e a qualidade que você merece. De UBA para o mundo. Olá, são 11h34, estamos ao vivo começando mais uma edição do Jornal UBA em Foco. Hoje edição 307 está no ar, 17 de agosto de 2021, terça-feira. Hoje é dia, sabe de quem? Daquele que o mineiro tanto gosta, né? Dia do pão de queijo tradicional de Minas. Que coisa boa, hein? Dia também do patrimônio histórico. Aliás, o pão de queijo deveria ser patrimônio histórico. Patrimônio, né? Histórico de Minas, com certeza. Dia Nacional da Construção Social também. Há 4 anos atrás morria o ator e comediante Paulo Silvino. Há 34 anos morria o poeta Carlos Drummond de Andrade. Hoje o jogador Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, completa 28 anos. Já o comentarista esportivo Roger Flores, fazendo 43 anos. O cantor Ed Mota completa 50 anos hoje. O cantor Zezé de Camargo faz 59 anos. O apresentador Emílio Surita
do Pânico na TV, Pânico na Jovem Pan, enfim, completa hoje 60 anos. O ex-piloto Nelson Piquet, campeão mundial de Fórmula 1, tricampeão de Fórmula 1, faz 69 anos hoje. A cantora Elba Ramalho completa 70 anos. Já o padre Antônio Maria, padre e cantor brasileiro, né? Fazendo aí 76 anos. O ator estadunidense Robert De Niro, 78 anos. Já o cantor e compositor João Donato, 87 anos. O cantor Monarco faz 88 anos. Na data de hoje, em 1979, foi fundada a Associação Nacional de Jornais do Brasil, com o objetivo de defender a liberdade de imprensa. Aniversariando hoje os seguintes amigos: a Érica Canedo, fazendo aniversário hoje, também o Carlos Maia, Tassiano Pereira, Rosane de Brito Balbino, Wilson Nogueira, o Leonardo Botelho, Ricardo de Souza Moreira, a Marta Lucarelli e o José Luiz Dornelas. Parabéns a todos esses que eu falei. Os que eu não citei, sintam-se também abraçados por toda a nossa produção. Nosso WhatsApp está na tela aí, é o 32 999 70 1001, para você entrar em contato com a nossa produção. O nosso YouTube, para você se inscrever e assistir ao vivo também, é o WebTVUai. No nosso Instagram, @TVUai, você também pode fazer parte da comunidade. No Facebook, webtvuai.com.br, curta, comente, compartilhe à vontade, interaja conosco. No YouTube, no Twitter, WebTVUai, você também fica por dentro das notícias de Ubá e região. Vamos lá conferir o tempo na cidade hoje. Ubá com 15 graus de mínima e 28 graus de máxima. Caiu um pouquinho a temperatura após a chuva de ontem. A probabilidade de chuva para hoje é de 0%. Ontem estava marcando aí uma possibilidade de não chover, acabou chovendo. E hoje a possibilidade é de 0% também. Mas quem sabe vem mais uma chuvinha para nós aí, né? Precisamos bastante. Vamos lá conferir também a previsão da região sudeste, que tem tempo seco e quente no interior da região. A Desirê Brant é quem conta para nós. A semana começou com o céu carregado no sul do estado de São Paulo por causa de áreas de instabilidade, mas a terça-feira promete tempo firme em toda a região sudeste e a temperatura vai subir rápido. A mínima prevista para a capital paulista é de 13 graus, mas à tarde vai fazer calor com máxima de 28 graus. Belo Horizonte terá 27 graus, Vitória 29 e no Rio de Janeiro a temperatura vai passar dos 30 graus. E não perca os destaques desta edição, hein? Vacinação contra a gripe é prorrogada em Ubá. Termina amanhã as inscrições para o processo seletivo de estagiários. Tratamento oncológico em Ubá está próximo de acontecer. Artistas de baixa renda e idosos poderão ter cota. 15 anos da Lei Maria da Penha. Avanços e desafios no combate à violência contra a mulher. Saúde News. Atualizações sobre a Covid-19. Polícia Civil de Minas apreende camisas falsificadas que seriam comercializadas em shoppings populares. Câmara em Foco. Tudo o que aconteceu de mais importante na reunião de ontem, além das ocorrências policiais, dos boletins da Covid e das demais notícias de Ubá e região. Você confere tudo comigo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vestibular 2021 FUPAC Ubá. Cursos de administração, biomedicina, ciências contábeis, direito, engenharia de produção, enfermagem, farmácia, fisioterapia, pedagogia, psicologia, tecnologia em estética e cosmética. Inscrições pelo site ubafupac.com.br. Pela nota do Enem ou análise do histórico. FUPAC Ubá. Uma história de 51 anos de sucesso. Estamos fazendo história desde 1970 em Ubá e região. Os melhores cursos e professores estão aqui. Escreva sua história de sucesso na FUPAC Ubá. Inscrições ubafupac.com.br. Intervalo e eu volto já com as notícias de hoje. Fique aí. Faça um anúncio na TV Uai e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV Uai você aparece de verdade.
Graduação e pós-graduação à distância Uninter. Ao seu lado, para transformar a sua história. Onze horas e 42 minutos. Um abraço aqui para quem está conosco, a Indiara Martins, olha só, Luzia Dias da Luz, Luzia Teixeira, Helenir Isabel, Danizete Vieira, Lúcia Helena Marques, a Lucimara Polônio, Elias de Oliveira, lá em Jundiaí, São Paulo, valeu Elias, Marisa Souza, deixa eu ver aqui, ó, Maria do Carmo Rino também, a Liliane Ervilha, todo mundo ouvindo e assistindo aqui o nosso jornal, que bom, obrigado pela companhia sempre. Lá no nosso YouTube também, muita gente boa está conosco lá, assistindo o jornal UBA em Foco, em toda a região. A Maria das Graças, né? Está lá também assistindo lá no YouTube. Muito obrigado pela audiência. É hora de união, hein? A única forma de sairmos o quanto antes da pandemia do coronavírus é termos um único objetivo. Precisamos juntos respeitar as normas da Organização Mundial da Saúde, que são utilizar máscaras com proteção comprovada, evitar locais fechados e aglomerações, lavar bem as mãos e utilizar álcool em gel. Vamos vencer essa batalha juntos. Ao me cuidar, eu cuido de você também. Uma campanha da Câmara Municipal de Ubá, em parceria com a Prefeitura de Ubá, a Ciubá, Adubar e Intercinde. Vacinação contra a gripe em Ubá é prorrogada. Seguindo recomendação do Ministério da Saúde, Ubá prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe influenza, até que haja disponibilidade de doses no município. Até o momento, o município recebeu 40.530 doses da vacina. Nesta nova etapa da campanha, podem se vacinar todas as pessoas acima de 6 meses de idade. A vacinação contra a gripe acontece de segunda a sexta nas unidades básicas de saúde e na policlínica regional. Para ser imunizado, é necessário apresentar documento de identidade, cartão de vacina e cartão do SUS. Importante, hein? Quem já recebeu a vacina contra a Covid deve aguardar pelo menos 15 dias para tomar a vacina contra a gripe. Em Ubá, a campanha de vacinação contra a gripe atingiu 66,99% do público-alvo, totalizando 30.410 doses aplicadas. Segundo parciais da Secretaria Municipal de Saúde, divulgadas no dia 14 de agosto, deste total, 5.354 foram crianças, o que representa 68,57%. Do grupo das gestantes, 591 receberam o imunizante, o que equivale a 58,68%. Em relação às puérperas, 126 foram vacinadas, o que representa a cobertura de 76,36%. No caso dos profissionais da saúde, a cobertura foi de 76,56%, com 2.378 doses aplicadas. No grupo de idosos, pessoas com 60 anos ou mais, foram imunizadas 11.022 pessoas, o que representa a cobertura de 65,02%. No grupo dos professores, a cobertura foi de 65,37%, com 795 doses aplicadas.
Entre o público da terceira etapa da campanha, já foram vacinadas 54 pessoas com deficiência, 32 funcionários do sistema prisional, 43 agentes das Forças de Segurança e Salvamento, 112 trabalhadores de transporte coletivo, 106 caminhoneiros, 282 pessoas privadas de liberdade, 18 adolescentes em medidas socioeducativas e 4.134 pessoas com comorbidade. Além dos grupos prioritários da campanha, mais 5.363 pessoas acima de 6 meses de idade, sem comorbidades, também foram imunizadas contra a gripe. Termina amanhã as inscrições para o processo seletivo de estagiários. Se você é estudante de curso superior da educação profissional e também de ensino médio profissionalizante e está interessado em uma vaga de estágio, fique atento ao prazo final para inscrição do processo seletivo simplificado para a concessão de estágio da Prefeitura de Ubá. As inscrições se encerram nesta quarta-feira, dia 18. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição e entregá-lo no horário de 8 às 12 horas na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Coronel Carlos Brandão, 108, no centro. A prova escrita será realizada no dia 29 de agosto de 2021, no domingo. Conheça o edital e saiba mais em uba.mg.gov.br. Gente, tratamento oncológico em Ubá está próximo de acontecer. Ontem, o prefeito Edson Teixeira Filho, também o Vinícius Samor, secretário de governo, reuniram-se com a presidente da FEMIG, Renata Dias, em Belo Horizonte. Na pauta, a possibilidade de oficialização, já nos próximos dias, da cessão do imóvel da FEMIG para o tratamento oncológico na cidade, por ato do senhor governador Romeu Zema, que com muita firmeza e determinação vem administrando o nosso estado, com importantes avanços. Sabemos que em algumas outras gestões isso foi prometido e não foi culpa do atual governo a demora. Muitos foram os envolvidos para essa conquista, desde as primeiras mobilizações e ações pelo Núcleo do Câncer e pelo GRAPAC. Não queremos mais ilusões e falsas expectativas, pois o serviço não iniciará de imediato, mas é de relevância o avanço no processo, conforme já anunciado pelo nosso vice-prefeito e secretário de Saúde, Dr. Antônio Carlos Jacó. Na audiência também foi discutida e apresentada a possibilidade de parceria com a Prefeitura de Ubá para a criação de um ponto de coleta de sangue do Hemominas na cidade, também nas dependências da FEMIG, outra medida necessária para salvar vidas. Gente, agora um detalhe interessante, foi até tema ontem de discussão na Câmara Municipal de Ubá, a notícia sobre a conta de água, sobre o aumento de 50% na tarifa, mais 50%, né? Hoje nós pagamos 25% de esgoto sobre a água. Por exemplo, se você paga hoje R$100 de conta de água, você vai pagar mais 25 de esgoto, ou seja, sua conta vem R$125, 100 do que você gastou de água, do serviço de água, incluso imposto, enfim, e mais 25 de recolhimento de esgoto. Segundo informações, já na próxima conta ou já nas próximas contas, nós, consumidores, iremos pagar mais 50%, ou seja, se você paga hoje R$125 de água, contando água e esgoto, você vai pagar nas próximas contas, sabe quanto? 174. Isso mesmo, 174. Se você paga 100, 125, né? Você vai pagar 174. Ou seja, é só um exemplo. Se você paga R$200 hoje, você vai pagar mais dinheiro, você vai pagar 300 praticamente. É um absurdo, né? Pois é. Então, o prefeito já se pronunciou, já disse que o judiciário da prefeitura vai entrar com uma ação contra a Arsai, porque quem foi a Arsai é quem liberou esse aumento, né? A Arsai é o órgão que regulamenta todos os serviços de água em nosso município, em nosso estado. E a Arsai liberou o aumento por conta da Copasa, desse valor na conta de água, desse serviço. A prefeitura já está tomando suas medidas, a Câmara Municipal, os vereadores também já estão se mobilizando.
para que isso seja retirado, para que que nós não paguemos essa conta absurda. Olha que absurdo, hein? Além de prestar um serviço mal feito para a sociedade, a Copasa ainda vai cobrar mais esse valor absurdo na sua conta de água. Então, por sugestão, e você vai ver isso daqui a pouco na entrevista que fizemos ontem, após a reunião ordinária da Câmara Municipal, o presidente da Câmara, José Roberto dos Reis Filgueiras, ele convoca nessa entrevista, que você vai ver daqui a pouco, a população para registrar todas as reclamações que tiver no site da Copasa, no telefone, via 115, o telefone da Copasa. E, gente, por favor, anotem o número do protocolo da reclamação. Porque realmente é um absurdo. O serviço é mal feito, falta água. Então, se faltar água, se a água vier com qualidade ruim, se tiver vazamento na sua rua, na sua casa, se tiver obra que começou e não foi feita, não terminou, ou que foi mal feito depois, não foi consertado, enfim, reclame, faça chover reclamações lá na Copasa, na central da Copasa, porque, segundo informações, o dirigente da Copasa, o senhor Antônio, ele, segundo o vereador, disse que não há no sistema da Copasa muitas reclamações. Segundo ele, quase não há poucas reclamações. Bom, provavelmente você, nosso telespectador, nosso internauta, você que está assistindo aí, provavelmente você tem ou já teve muitos problemas com a Copasa. Então, faça a sua reclamação, anote os protocolos, encha a caixa da Copasa de reclamação, porque é um verdadeiro absurdo essa cobrança. É muito dinheiro para um serviço que é mal prestado, para um serviço ruim. Então não vamos deixar, vamos nos unir e vamos mostrar a nossa força. O Poder Executivo e o Legislativo já estão atuando, já estão fazendo a sua parte, mas nós, população, consumidores, também temos que fazer a nossa. Então vamos fazer, vamos reclamar, vamos até o último instante para não permitir que essa cobrança absurda que já virá nas próximas contas, que ela seja efetuada. É um grande absurdo. E nós contamos com todos vocês, tá? Se você tem reclamação, já coloca aí, mas reclama lá também, não reclama só na rede social não, tá? Porque reclamar no Facebook não adianta, tá? Ficar postar lá no Facebook que é um absurdo, que a Copasa é isso, que a Copasa é aquilo, não adianta. Tem que reclamar no sistema deles, tem que encher a caixa deles, seja por telefone, seja no site, seja no aplicativo, tem que encher a caixa da Copasa de reclamação. Porque aí as autoridades terão embasamento jurídico para poder ir contra, entrar com um processo contra a empresa, para que esse serviço que não é prestado, nós vamos pagar por uma coisa que nós não teremos. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos pagar a conta para cidades que já têm. As cidades que já têm o serviço prestado de coleta e tratamento de esgoto, nós vamos pagar por elas. Nós não temos esse serviço. Ele será implantado. Segundo o prefeito, ele deu uma entrevista no rádio, ele disse que esse aumento não consta no contrato que ele assinou. Não existe essa previsão desse aumento, essa cláusula no contrato. Então, é um absurdo a gente permitir isso. Nós não vamos permitir. Olha, artistas de baixa renda e idosos poderão ter cota. A Comissão do Idoso da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que cria uma cota de 5% para a contratação de artistas de baixa renda e artistas de 60 anos ou mais de idade, né? A regra deverão valer nas produções audiovisuais financiadas com recursos públicos ou por empresas estatais. Os artistas de baixa renda ou que têm de 60 anos para cima poderão ser beneficiados por uma cota para sua contratação. A Comissão do Idoso da Câmara aprovou o parecer do relator a um projeto que cria uma cota de 5% para a contratação de artistas nessas duas situações. A medida valeria para espetáculos financiados com recursos públicos. Muitos artistas estão desempregados. Isso acontece porque, na prática, o que se vê é a contratação de artistas que são consagrados, enquanto os iniciantes, conhecidos e os idosos estão fora do mercado formal do trabalho, da cultura e do entretenimento. E têm dificuldade de voltar
a trabalhar na área. De acordo com o texto, a medida valerá para as produções com um elenco de mais de 7 artistas e também para figurantes. O projeto não interfere na forma de seleção dos profissionais, que continuará sendo definida por diretor ou produtor. O recurso público será cancelado em caso de descumprimento ou fraude em cada contratação. A proposta ainda passará por outras comissões antes de seguir para o Senado. Pois é, gente, o pessoal está sempre revoltado, né? Mas tem que fazer a parte, tem que reclamar onde é necessário, tá? Vamos ver aqui alguns comentários. Marli Pereira Coutinho, boa noite. Que é isso, Marli? Já? Bom dia, né? Ah, muito bem. Sérgio Vitor, que absurdo esse aumento de água na conta de água, segundo a Marli. Júnior Botelho, aqui já chegou. Aqui onde, ô Júnior? Tá falando de onde aí? Um abuso conosco, essa Copasa, a Lúcia Helena Marques. Está dizendo aqui a Lúcia, se ninguém aceitar pagar a conta com aumento, quem sabe resolve. Se não pagar, eles cortam, Lúcia. Esse é que é o problema, né? Aí a gente fica aí sem água. Já não tem, né? De vez em quando já falta, mas se não pagar, corta de vez. A gente tem que entrar na justiça realmente, tem que ir até o final para que esse absurdo... Ah, tá, o Júnior está dizendo na minha conta. Já chegou? Veio rápido, hein, Júnior? Isso aí é rápido, hein? Pois é, rapaz. Quem dera se os descontos, as coisas viessem rápido assim na conta, como veio na sua aí. Nem olhei a minha, deve ter também então. Nem olhei ainda, mas quem dera se, por exemplo, quando falam em queda de combustível, de preço, de porcentagem de combustível, se caísse tão rápido quanto caiu na sua conta aí, o aumento. Olha, 15 anos da Lei Maria da Penha, avanços e desafios no combate à violência contra a mulher. Maria da Penha Maia Fernandes faz um balanço sobre os 15 anos da lei que leva o seu nome, a Lei 11.340, de 2006. Ela comemora avanços como a quebra do silêncio das vítimas de violência e a maior presença das mulheres nos espaços de poder e aponta desafios para a criação de políticas públicas efetivas, céleres, estratégicas e ampliadas. Nesses 15 anos da Lei Maria da Penha, temos muito o que celebrar. A progressiva quebra do silêncio das mulheres em situação de violência doméstica, estrutural e institucional. A lei também traz luz sobre a liderança feminina nos espaços de poder político nas instâncias municipais, estaduais e federais. Porém, não é possível deixar de mencionar, por exemplo, que desde a sua criação, há 15 anos atrás, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha ainda é desconhecida nas regiões do interior do nosso país. Não podemos esquecer que, no contexto da política pública de atendimento à mulher em situação de violência, é fundamental que a consistência, eficiência e eficácia da lei esteja envolvida numa dinâmica de política pública que seja efetiva, célere, estratégica e ampliada, através de um conjunto de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e de ações não governamentais, como determina a lei. A primeira é a Recomendação 4E, que determina a inclusão nos planos pedagógicos das unidades curriculares a compreensão da importância do respeito à mulher e a seus direitos reconhecidos na Convenção de Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos intrafamiliares. Assim como acontece com o Conselho Tutelar, criar em cada município brasileiro, por menor que ele seja, o centro de referência da mulher, dentro de uma unidade de saúde. Criar uma política pública voltada aos órfãos da violência doméstica no país, a fim da realização de uma pesquisa que os identifique e os localize. Mesmo com a criação da lei que me honra ao adotar espontaneamente o meu nome, Lei Maria da Penha, esbarra-se na morosidade dos processos judiciais que apenas favorece a impunidade e prejudica aqueles que buscam a justiça. São necessárias também mudanças educacionais e culturais
nas estruturas mais profundas do nosso comportamento, para que prossigamos nesse século XXI no rumo de uma sociedade sem preconceitos, justa, livre e igualitária. Já que eu falei aqui sobre a Câmara Municipal, e já que a Maria da Penha citou aí o Conselho Tutelar, ontem na reunião da Câmara Municipal de Ubá, tivemos a presença do conselheiro tutelar Rodrigo Lactin, juntamente com outros conselheiros também, para esclarecer algumas dúvidas sobre o trabalho do Conselho Tutelar. E logo em seguida nós conversamos com o Rodrigo, falando aí sobre o trabalho e sobre também a sua presença lá no plenário. Veja. O Conselho Tutelar de Ubá, hoje, existe um conselho no município, certo? E desde 2018, as demandas vêm crescendo de forma absurda, a ponto do conselho não ter condições de cumprir com todas as atribuições, no sentido de atender a população, fiscalizar melhor as entidades, enfim, as demandas que existem no trabalho do dia a dia. Então, desde 2018, a gente levou ao Ministério Público essa resolução, entendeu? Com o representante do Ministério Público. Ele, em contato com a administração pública, solicitou uma intervenção e reunimos com ele na sede da promotoria e vínhamos em um acordo. O nosso primeiro entendimento é que a necessidade de uma criação de uma nova sede. Em contraproposta do próprio Ministério Público e da administração pública, surgiu uma conversa, um acordo firmado através de documentos e tudo, de ampliação da carga horária do conselheiro. Por que isso? O conselheiro hoje, ele é concursado e, no final, ele tem um mandato através da eleição. Assim como vocês, nós somos eleitos pelo povo. E a gente tem um compromisso com, apesar de ser um voto facultativo, uma eleição com votos facultativos, a gente tem um compromisso com o nosso público, entendeu? De cumprir com as nossas, fielmente com as nossas obrigações lá no Conselho. Não só com o público, mas com as crianças e adolescentes do município. Então, com o crescimento demasiado das demandas, né, vamos dizer, dos trabalhos, né, nós solicitamos a criação de um novo órgão. O Ministério Público, juntamente com a administração, pediu, fez uma contraproposta da gente aumentar a nossa carga horária. Por quê? O conselheiro tutelar hoje, ele trabalha em regime de plantão. Então, agora, se formos acionados no atendimento de urgência, a gente tem que estar à disposição para atendimento. Com isso, nós conseguimos reconhecimento de que o plantão é considerado hora trabalhada do conselheiro. E como no nosso edital propõe 40 horas de trabalho semanal de escala, somos 5 conselheiros para atender todo o município de Ubá, entendeu? E com isso, a gente trabalha 3 horas e meia por dia em sede. Essas 3 horas e meia por dia em sede, a gente tem que fazer o atendimento de toda a população. Então, assim, só para exemplificar, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Se o conselheiro que chega no turno da manhã para trabalhar, ele tiver um atendimento, um exemplo, no distrito de Ubari, ele sai até Ubari, faz o atendimento e retorna para a sede. Com isso, ou ele extrapola a carga horária dele, entendeu? Ou fica faltando completar o atendimento. De que forma isso? Por exemplo, às vezes é um atendimento simples, porque às vezes não consegue encaminhar notificações por correio até o distrito de Ubari. Então, o conselheiro vai pessoalmente entregar uma carta marcando dia e horário para aquele familiar comparecer ali na sede. Chega lá, a gente gasta um tempo ainda para localizar a família, porque não tem número certo de casa, ou talvez o número não bate, a rua, às vezes, atrapalha.
Então, a gente tem que localizar esse familiar lá. Com isso, a gente marca e, quando retorna para a sede, já está extrapolando o nosso horário ou já acabou o nosso atendimento, o nosso horário de atendimento. Com isso, se esse familiar comparecer, na data que a gente marca, que provavelmente é posterior, a gente acaba que consegue atender. Mas se esse familiar não comparece, que acontece com muita frequência, às vezes, foi um dia de serviço perdido, vamos dizer assim. Então, a contraproposta do poder público foi positiva, aceita pelos conselheiros. A gente comprou essa ideia de aumentar a nossa carga horária em sede e ser reconhecido o plantão ainda. Então, passaria a ser 40 horas semanais, mais os atendimentos de plantão. Ok. Com isso, a gente vinha numa boa conversa, numa boa evolução, e até então que surgiu problemas de pandemia, e aí estagnou, vamos dizer assim. A gente não teve mais o projeto de lei apresentado aqui na Câmara, e foi apresentado apenas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E, com isso, o que a gente fez? Olha, já que não progrediu as nossas conversas, vamos noticiar a Câmara dos Vereadores, noticiamos ao Ministério Público, novamente, noticiamos ao Poder Executivo, na figura do Dr. Edson. Enfim, fizemos o nosso papel, porque eu, como todos os outros conselheiros, nós temos um comprometimento, primeiro com o público da criança e adolescente, e depois com os nossos próprios eleitores, que participam de uma eleição de forma facultativa, no intuito de quê? De ver uma evolução do desenvolvimento da cidade. E hoje, o nosso público infantil e juvenil, ele encontra-se com atendimentos engessados, vamos dizer assim. Por que engessados? Porque a gente precisa priorizar atendimentos de mais urgência, entendeu? 3 horas e meia por dia de trabalho é muito pouco para a demanda que existe hoje na população de Ubar. A gente atende Colônia, a gente atende Ubari, a gente atende Diamante, a gente atende toda a região. E só a título de exemplo, Guidoval tem nem 10 mil habitantes, possui um conselho tutelar. Ubar, hoje, nós estamos caminhando aí para, se não chegamos já a quase 120 mil habitantes, e continuamos com o conselho tutelar. Então, assim, precisa melhorar o atendimento, a excelência do atendimento. E de que forma que isso vai melhorar? Aumentando a carga horária do conselheiro ou com a criação de um novo órgão, entendeu? Então, é essa a explanação que eu venho fazer, a princípio. Eu não quero me alongar muito aqui, entendeu? Eu venho aqui, como já disse anteriormente, representando a minha equipe lá de trabalho, que hoje nós somos compostos por 5 profissionais de competência, entendeu? E espero contar com o apoio aqui de todos vocês. Amigos do jornal Boa em Foco, encerrada a sessão ordinária na Câmara Municipal desta segunda-feira, nós tivemos aqui hoje a presença do conselheiro tutelar, o Rodrigo Lactin, que a convite de alguns vereadores, José Carlos, professor José da Mato, a Jane Lacerda e o Celinho Lopes, veio esclarecer algumas dúvidas sobre o trabalho do Conselho Tutelar. Ele veio aqui juntamente com os outros representantes do Conselho, outros conselheiros, e esclareceu as dúvidas dos vereadores. Rodrigo, boa noite. A convite dos vereadores, você esteve aqui para esclarecer as dúvidas. Para você, foi proveitosa essa vinda aqui hoje, também esclarecimentos para a população? Boa noite. Boa noite. Foi muito proveitoso, sim. A gente explanou aqui um pouquinho do nosso trabalho, entendeu? A gente vem há algum tempo lutando pelo melhor atendimento à população baense, e a convite do professor José da Mato, do senhor Zé Carlos e do Celim e da Jane, a gente veio aqui para prestar uns devidos esclarecimentos com relação à carga horária do nosso trabalho, a necessidade da população em atendimento do conselheiro e uma melhor a valorização e reconhecimento do trabalho do conselheiro tutelar do município. Rodrigo, não foi pauta da reunião aqui de hoje, mas tomou conta das redes sociais mais uma vez, brigas, confusões envolvendo menores na Praça São Januário.
o que já vai se tornando bem corriqueiro, né, e bem comum, uma prática comum. Existem conversas entre o poder público, entre as autoridades, juntamente com o Conselho, para que possa inibir essas ações aqui nas praças da nossa cidade, principalmente na Praça São Januário? Olha, o Conselho Tutelar ele é um órgão de proteção e amparo a crianças e adolescentes. Ele atua em prol das necessidades das crianças e adolescentes como vítimas. A gente já vem há algum tempo, né, tem conhecimento dessas constantes brigas, né, desavenças entre adolescentes aí na praça. E eu gostaria muito de esclarecer a vocês aqui que esse trabalho é um trabalho da Polícia Militar. A partir do momento que há uma confusão, uma briga generalizada, seja na praça, seja em escola ou em qualquer outro ambiente, é necessário o acionamento da Polícia Militar. Por quê? A Polícia Militar é que faz a segurança pública do município. E o conselheiro tutelar, ele faz um trabalho preventivo, de orientação às famílias, aos adolescentes, às crianças. E desde que haja tumulto, briga, confusão, o conselheiro pode comparecer para os devidos esclarecimentos, né, para as devidas orientações às famílias, mas quem deve ser acionado de fato é a Polícia Militar. Porque o adolescente, a partir dos 12 anos, ele responde pelos atos dele. Ele não responde de forma criminal, né? Mas ele responde de forma de ato... Perdão, me fugiu a palavra. Ele responde como ato administrativo, né? Me fugiu a palavra. Ato infracional, perdão. Porque a palavra fugiu e aí acaba que ele responde como um ato vinculado a um crime e não necessariamente um crime. Então as autoridades, a Polícia Militar, ao ser acionada, pode fazer o boletim de ocorrência, o Conselho Tutelar está à disposição do telefone de plantão e, se for necessário, a gente comparece sim, para estar ajudando no que for nesse sentido. Esses jovens, eles podem ser encaminhados para o Conselho Tutelar para que seja, por exemplo, convidadas as famílias pelo Conselho para passar alguma orientação? Sim, eles podem ser convidados e devem, né, ser encaminhados ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão que está inteiramente à disposição do município e da sociedade em geral. E a todo instante a gente está lá para prestar esses tipos de orientações, advertir no que for necessário e estamos à disposição. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, boa noite a todos. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, né, encarregado pela sociedade civil de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Os conselheiros tutelares são escolhidos através do voto direto, secreto e facultativo. Não é obrigado a ir lá votar. Em seguida, falamos com o vereador, professor José D'Amato, que falou sobre os esclarecimentos prestados pelo conselheiro aos vereadores. Ao lado aqui do vereador, professor José D'Amato, que juntamente com a Jane, juntamente com o Celinho e também com o Zé Carlos, fizeram aqui o convite ao representante do Conselho Tutelar para esclarecer algumas situações a respeito do trabalho do Conselho. D'Amato, boa noite. Foram válidos os esclarecimentos, as dúvidas sanadas aqui pelo Conselho? Júlio, primeiramente, boa noite, é um prazer estar falando com você, com o Gercinho, toda a população baense, com certeza, Júlio. Eu acho que o Conselho Tutelar, não tenho certeza, ele é fundamental, né, no sistema aí da sociedade baense. A gente precisa de ter um Conselho Tutelar forte para a gente conseguir atender da melhor maneira possível as crianças, os adolescentes. Essa é a função, né, do Conselho Tutelar. Então, hoje, né, com a vinda aqui do Rodrigo e de todos os conselheiros tutelares, eu acho que foi importante colocar a situação, né, que o Conselho vive aqui, o Bar. Ele colocou o exemplo, né, na cidade de Guidoval, com menos de 10 mil habitantes, tem um Conselho Tutelar com 5 integrantes. O Bar, com quase 120 mil habitantes, tem a mesma estrutura, um conselho com 5 habitantes, com 5 conselheiros. Então, é possível ter o mesmo trabalho, com a mesma eficiência? Com certeza não. Então, a gente precisa aí de mudar a estrutura, melhorar essa estrutura, para a gente conseguir atender a população da melhor maneira possível. Você, como professor, já lidou com adolescente, lida com adolescente o tempo todo, sabe, né, que é difícil realmente, às vezes, controlar
a euforia, a energia desses adolescentes. Eu até perguntei aqui para o Rodrigo com relação às brigas constantes que vem acontecendo entre adolescentes na Praça São Januário. Ontem já foi registrado, né, em rede social mais brigas, em vias de fato, inclusive. Ele disse que é um trabalho muito difícil, que primeiramente é um trabalho da Polícia Militar, que deve encaminhar posteriormente para o Conselho. A gente sabe que é um trabalho, você também sabe disso, que é um trabalho bem difícil, né? Júlio, não é fácil não, né? Tem várias situações, né, que o Conselho Tutelar ele pode estar ajudando. Você colocou em relação às brigas, a gente fala também em relação à evasão escolar, né? O aluno ele para de frequentar, não só nesse momento de pandemia, mas antes, né, o aluno parava de frequentar a aula. O que está acontecendo com esse aluno? Qual que é a situação dele na sua residência? Então é o Conselho Tutelar que dá esse suporte para as escolas e é fundamental, né? Nós precisamos aí de garantir, né, a integridade dos nossos jovens aqui de Ubá. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, Júlio, agradeço, Gessinho, um abraço a toda a população baense. E o presidente da Câmara, o vereador José Roberto Reis Filgueiras, fez o balanço de sempre da reunião e, claro, aproveitou para reiterar a insatisfação com a Copasa. Veja. E para fazer um balanço final aqui desta sessão ordinária da Câmara Municipal de Ubá, o vereador José Roberto Reis Filgueiras, presidente da mesa diretora. Vereador, boa noite. Gostaria do seu resumo sobre essa reunião de hoje. Boa noite, Júlio. Boa noite, Jessim. Também aos seus seguidores, cumprimentar aqui os seus seguidores da Web TV Uai. A reunião até a pauta hoje estava bem enxuta. Projetos até importantes, mas foram pedidos visto pelos vereadores. Somente os projetos que estavam em segunda votação que foram aprovados. Os outros 3 tiveram um pedido de vista. Nós concedemos vista aos vereadores até a próxima reunião. Nós tivemos aqui a presença dos conselheiros tutelares, falando aqui das demandas, que é da demanda que é necessária para prestar um serviço de qualidade também à população de Ubá. Tivemos aqui também uma discussão que gastou um pouco mais de tempo, que é a nossa visita à ARSAI, a representação que nós fizemos à ARSAI, cobrando ali explicações por que desse aumento da tarifa da taxa de esgoto, que já estava ali a partir desse mês de agosto. Um absurdo, nós não concordamos com isso, de 25%, eles estão passando a nossa taxa aqui de esgoto para 74%, ou seja, nós vamos pagar o mesmo que um município que tem hoje tratamento de esgoto. Um absurdo que a ARSAI está querendo fazer, está permitindo a Copasa fazer aqui na nossa cidade. Já de antemão digo que nós vamos entrar com a ação do Ministério Público, a Prefeitura também já está acionando também o Ministério Público, já ficamos sabendo disso, mas é importante que o Legislativo e o Executivo caminhem de mãos dadas em favor da população. Nós não vamos aceitar essa cobrança aqui em nossa cidade. Qual é hoje o posicionamento do Executivo? Não conversei pessoalmente com o prefeito, mas ouvi ele dizer em entrevista que também o setor jurídico da Prefeitura está tomando já seu posicionamento contrário a essa cobrança, porque essa cobrança não é prevista em contrato, e já se posicionou contrário e já pediu que o setor jurídico da Prefeitura tomasse providências. Realmente uma situação muito difícil. Para você que está aí nos assistindo entender, hoje, se você paga, vamos dar um exemplo aqui, R$100 de cobrança de esgoto, estou falando só de esgoto, não estou falando da água não. Se você paga R$100 hoje, você vai pagar 150, é mais ou menos por aí? Hoje, no valor atual, se paga 100, você pagaria 125, 25%. A partir dessa resolução que foi aprovada, já está valendo desde o 1º de agosto, a pessoa vai pagar 174, ela vai pagar 74%, ou seja, há um aumento aí de 50% na alíquota. É um absurdo, isso aí a gente não vai concordar com isso. Realmente, a população tem que acordar também, tem que cobrar seus direitos, é um absurdo, os vereadores aqui estão a favor da população, o prefeito também já se pronunciou favorável, vamos apoiar os vereadores, toda a sociedade apoiando para que a gente possa proibir que esse absurdo se acometa sobre nós. Vereador, mais algum detalhe? Inclusive, Júlio, aproveitar a grande audiência do seu jornal e fazer um apelo, uma convocação à população. O diretor da ARSAI, o senhor Antônio Claré, e disse que ele entra no site da Copasa e consegue ver o número de reclamação. Segundo ele, tem poucas reclamações da Copasa registradas no site da Copasa. Fazer um apelo à população, aos seus ouvintes, aos seus seguidores,
qualquer início de problema com vazamento de água, falta de água, o má serviço prestado na manutenção da rede de esgoto, vazamento de esgoto, ligue para a Copasa, 0800 115, agora tem um outro canal que é o WhatsApp, que é o Chico, você pode ter colocado depois para os seus seguidores, entre em contato, registre a sua reclamação, vamos encher lá o site da Copasa, da site de reclamação, do péssimo serviço que a Copasa tem prestado em nossa cidade. E de preferência anotem todos os protocolos. Toda vez que você entrar em contato para fazer uma reclamação, não esqueça de anotar o protocolo, porque isso vai ser muito útil depois. Brincadeira aí do representante dizer que não tem reclamação, né? Mas a gente vai estar de olho, vamos estar orientando a população. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, Júlio, pela oportunidade de estar aqui falando com seus seguidores, com você. É sempre um prazer estar à disposição aqui na Câmara. Absurdo total, mais uma vez eu falo isso, né? Olha, vamos às ocorrências policiais enviadas pela Assessoria de Comunicação do 21º BPM. Polícia Militar prende foragido da Justiça. Na data de ontem, por volta das 15 horas e 48 minutos, em Brás Pires, durante a operação batida policial na rua Domingos Rivelli, no centro de Brás Pires, policiais militares abordaram um indivíduo, o qual se encontrava em atitude suspeita. Realizada busca pessoal e consulta ao sistema informatizado, onde foi localizado o mandado de prisão em seu desfavor. O autor, um homem de 53 anos, foi preso e conduzido para a delegacia de polícia. Polícia Militar apreende drogas. Na data de ontem, por volta de 16 horas e 1 minuto, em Dores do Turvo, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima que 2 indivíduos estavam realizando tráfico de drogas na rua Vereador José Rodrigues Pires, bairro Santo Antônio. Foram realizadas diligências, tendo os autores evadido por um matagal, logo que avistaram a guarnição PM, porém, ambos foram identificados. Em prosseguimento à ocorrência, os militares diligenciaram até a casa de um dos indivíduos e, após buscas, localizou-se um tablete de substância esverdeada, semelhante à maconha, e a quantia de R$14. Durante as buscas, a guarnição PM recebeu novas informações e conseguiu capturar um dos autores, que estava escondido atrás de uma casa. O autor, assim como a droga e o dinheiro localizados, seguiram apreendidos para a delegacia de polícia. Polícia Militar apreende drogas. Na data de ontem, por volta de 16 horas e 43 minutos, em Visconde do Rio Branco. Durante a realização de operação batida policial, a Polícia Militar recebeu informações que na rua F, bairro Rancho Verde, 3, em Visconde do Rio Branco, indivíduos estavam realizando tráfico de drogas. Nesse ínterim, uma guarnição PM abordou 2 indivíduos e, no decorrer das buscas, foram encontrados a quantia de R$395 em moeda corrente, 4 pinos com substância análoga à cocaína. Em diligências na casa de um dos abordados, foi localizada uma munição calibre 38 e na casa do segundo abordado, localizou-se um revólver calibre 38 com 5 munições intactas. Ao final dos trabalhos foram apreendidos 3 autores, sendo todos encaminhados para a delegacia de polícia, assim como os materiais ilícitos que seguiram apreendidos. Polícia Civil de Minas Gerais apreende camisas falsificadas que seriam comercializadas em shoppings populares. A Polícia Civil de Minas, nesta segunda-feira, apreendeu cerca de 200 camisas falsificadas do Clube Atlético Mineiro, de modelo comemorativo, ganhador de um concurso realizado pelo clube, das quais os torcedores ainda não têm acesso. As investigações tiveram início pelo Departamento Estadual de Combate à Corrupção e Fraudes, após pedido do clube, com o objetivo de combater a comercialização ilegal dos produtos em shoppings populares de Belo Horizonte e da região metropolitana. Veja aí. A Polícia Civil, através do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e à Fraudes, deflagrou na última sexta-feira a Operação Manto da Massa,
Essa operação policial é em decorrência de uma representação do Clube Atlético Mineiro, onde denunciou que pessoas estariam comercializando e fabricando camisas do clube. Dentre essas, a camisa denominada Manto da Massa. Essa camisa foi eleita através de um concurso entre os torcedores do Atlético e que passou a ser vendida através da internet para somente ser entregues a partir de outubro de 2021. Ocorre que nos deparamos com essa comercialização sendo feita através de shopping populares de Belo Horizonte e região metropolitana. Durante as investigações, conseguimos identificar um homem que estaria fazendo a intermediação dessas camisas e fazendo essa revenda para shoppings populares e lojas do comércio em geral, tanto de Belo Horizonte como da região metropolitana. Foram apreendidas diversas camisas e uma agenda onde continha contato de outros compradores e eventuais fornecedores. Também conseguimos localizar uma fábrica dessas camisas contrafeitas, localizadas no sul do estado de Minas Gerais. Através do mandado de busca e apreensão, localizamos farto material, onde se comprovou a materialidade do crime e que o principal bem apreendido foi a matriz de onde essas camisas eram falsificadas. Continuamos em diligências no intuito de localizar novas fábricas, novos intermediadores ao consumidor final, para que possamos combater essa prática de venda ilegal de camisas de clubes de futebol. As pessoas poderão ser indiciadas pelos crimes contra a propriedade intelectual, assim como na violação do direito de marca. Olha, informações do site Repórter Cadu Fontana passam aqui que um jovem em Astolfo Dutra matou 2 pessoas e depois tirou sua própria vida. Segundo informações, mais um corpo teria sido localizado. A ocorrência está em andamento, informou o plantão do portal RKF do repórter Cadu Fontana. A qualquer momento aí no site do Cadu, mais informações e atualização sobre esse caso, hein? O jovem teria tirado a vida de 2 pessoas, pelo menos é a informação inicial, e teria tirado a própria vida logo em seguida. Saúde News. Atualizações da Covid-19 no Brasil. A distribuição de mais de 10,4 milhões de doses de vacina Covid-19, que começou no fim de semana e vai até hoje, hein? É o grande destaque desse programa de hoje. Também mostramos os números atualizados da vacinação e o cenário da pandemia no país. Olá pessoal, estamos chegando com mais uma edição do Saúde News para trazer você sobre a vacinação contra a Covid-19 e a situação da pandemia no Brasil. E hoje nós começamos falando sobre distribuição de vacinas. Desde o final de semana, o Ministério da Saúde está distribuindo 10 milhões e 400 mil doses de vacinas Covid-19 para todo o Brasil. No total, são 5,4 milhões de doses da Pfizer, 3 milhões da AstraZeneca produzidas pela Fiocruz e mais 2 milhões de doses da Coronavac do Instituto Butantan de São Paulo. A distribuição dessas doses deve ocorrer até terça-feira. O Ministério da Saúde já distribuiu quase 204 milhões de doses de vacinas. Destas, 164 milhões já foram aplicadas. 115 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina, o que representa aí cerca de 71% da população vacinável do Brasil. Enquanto isso, mais de 49 milhões e 600 mil pessoas já estão com a imunização completa, ou seja, receberam a segunda dose ou o imunizante de dose única. Aqui no mapa, a gente pode identificar como é que está caminhando a vacinação nos estados brasileiros. São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul são os estados que mais vacinaram em relação às doses distribuídas pelo Ministério da Saúde e aplicadas lá nos municípios. A gente atualiza agora a situação da pandemia no Brasil. Nas últimas 24 horas, foram notificados 13.957 casos de Covid-19. 20 milhões de casos foram confirmados desde o ano passado. A média móvel está em 30 mil casos por dia. Apenas o Espírito Santo e Sergipe registraram aumento do número de casos nas últimas 24 horas. 13 estados estão com o número de casos em queda, enquanto 11, mais o Distrito Federal, estão em estabilização nos casos de coronavírus. 270 óbitos foram registrados no Brasil nas últimas 24 horas, com um total de 569 mil mortes. Hoje, são registrados em média 873 óbitos pela doença por dia.
Paraná e Tocantins foram os estados que apresentaram incremento no número de mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. 16 estados registraram redução e 8, mais o Distrito Federal, estão com o dado estabilizado. Por outro lado, mais de 94% dos brasileiros que já contraíram a doença se recuperaram da Covid-19. E mais informações, você já sabe, são no site gov.br/coronavírus e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Aí falando em coronavírus, vamos atualizar os números na cidade de Ubá. Ubá chega a 14.541 casos de Covid-19, segundo a última atualização, registrada ontem. Nessa atualização, nós tivemos 21 novos casos confirmados. Ubá tem 56 confirmados em acompanhamento, 14.169 recuperados, de 316 óbitos, 47 pessoas em investigação aguardando resultado de testes. Agora o balanço de leitos aqui na cidade é o seguinte: dos leitos clínicos, 40 leitos, 3 ubaenses e 2 de outros municípios estão internados, um total de 5, representando 12,5%. Já os leitos de UTI são 32 leitos, um paciente de Ubá e 3 de outros municípios estão internados, total de 4, representando 12,5%. Nos leitos de UTI pediátrica são 2 leitos, uma criança de outro município está internada, representando 50% de ocupação. Agora o vacinômetro de Ubá, doses aplicadas até o momento 89.176, na primeira dose 62.026, segunda dose 24.859, dose única 2.291. Doses recebidas, primeira dose 67.303, para a segunda dose 36.307, já para a dose única 2.435. Vamos atualizar o calendário de vacinação aqui da cidade. Hoje, lá no Horto Florestal, até às 15 horas, estão sendo aplicadas primeira dose exclusivamente de pessoas com 23 anos completos. Também segunda dose de pessoas vacinadas com a primeira dose de AstraZeneca até 10 de junho. Amanhã, quarta-feira, de 8 às 15 horas, lá no Horto Florestal, primeira dose de pessoas com 23 anos completos ou mais. Segunda dose de pessoas vacinadas com a primeira dose de AstraZeneca até 10 de junho. Já quinta-feira, de 8 às 15 horas, no Horto Florestal. Primeira dose exclusivamente de pessoas com 22 anos completos. Segunda dose de pessoas vacinadas com a primeira dose de AstraZeneca até 10 de junho. Vacinação exclusiva para trabalhadores formais. Na Policlínica, hoje, de 16 às 21 horas. Primeira dose de trabalhadores da indústria, construção civil ou outros com 23 anos completos ou mais. Segunda dose de pessoas vacinadas com a primeira dose de Coronavac até 26 de julho. Já na quinta-feira, primeira dose de trabalhadores da indústria, construção civil ou outros com 22 anos completos ou mais. E segunda dose de pessoas vacinadas com a primeira dose de Coronavac até 26 de julho. Na sexta-feira, de 8 às 15 horas, na Policlínica Regional. Primeira dose de gestantes e puérperas acima de 18 anos. Primeira dose de pessoas com 22 anos completos ou mais. Segunda dose de pessoas vacinadas com a primeira dose de Coronavac até 30 de julho. Já na sexta-feira, de 8 às 15 horas, no Horto Florestal, vacinação de primeira dose de pessoas com 22 anos completos ou mais. Segunda dose de pessoas vacinadas com a primeira dose de AstraZeneca até 10 de junho. Não deixe, gente, de levar os documentos obrigatórios, tá? Para você é CPF, documento de identidade com foto, cartão de vacinação, comprovante de residência no nome da pessoa a ser vacinada. Se você não tem aí no seu nome, procure a declaração da Policlínica para áreas descobertas ou da ESF do seu bairro. Além, claro, para gestantes, e puérperas, o cartão da gestante, carteirinha da gestante, E, claro, para os trabalhadores formais, a carteira de trabalho ou contrato de trabalho também. Olha, plantão coronavírus. Minas Gerais recebe mais 432 mil doses de vacinas contra a Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde iniciou ontem, a distribuição de outras 628 mil doses da Pfizer e da Coronavac, que chegaram na última sexta-feira. Quem sabe agora vem a nossa, 11 pessoas morreram de coronavírus nas últimas 24 horas em Minas.
Belo Horizonte vacina contra o coronavírus os moradores com 28 anos. Pandemia expõe a falta de médicos intensivistas no Brasil. Média móvel de óbitos dos últimos 7 dias continua abaixo de 1.000 pelo 16º dia consecutivo no país. Minas Gerais recebe mais 432.290 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta segunda-feira. São mais de 131 mil unidades da Pfizer e mais de 301 mil doses da AstraZeneca, que chegaram ao aeroporto de Confins. Também nesta segunda, a Secretaria de Estado de Saúde vai iniciar a distribuição de aproximadamente 628 mil vacinas da Pfizer e da Coronavac, que chegaram na última sexta-feira. Nas últimas 24 horas foram registradas 11 mortes pelo coronavírus no estado. A média móvel de óbitos nos últimos 7 dias está em 90 óbitos por dia, uma queda de 15% em relação a 14 dias. Também foram registrados 1.113 casos da doença, com uma média móvel de 3.400 casos diários, uma queda de 28% em relação a 2 semanas. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. De acordo com o vacinômetro do governo de Minas, até agora foram imunizadas com a primeira dose mais de 11.200.000 pessoas. O número equivale a 51,27% da população mineira. Tomaram a segunda dose ou dose única mais de 4.900.000 pessoas, 22,45% dos mineiros. A pandemia escancarou a falta de médicos intensivistas no Brasil. De acordo com o levantamento da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, o país conta com 6.500 médicos intensivistas e seria necessário ter pelo menos 5 vezes mais profissionais para atender com plena capacidade todos os leitos de UTI. Minas Gerais é o 9º estado com maior proporção de intensivistas a cada 10 mil habitantes. A demanda ficou mais evidente durante os muitos chamamentos que hospitais do estado fizeram ao longo da pandemia. Somente a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais realizou 139 convocações emergenciais para as diversas categorias que integram as equipes de UTIs, mas em 38 editais não houve preenchimento total das vagas oferecidas. O Brasil registrou 385 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. A média móvel de óbitos dos últimos 7 dias continua abaixo de 1.000 pelo 16º dia consecutivo e agora é de 860. Nas últimas 24 horas foram registrados 13.810 novos casos da doença. E 54% da população brasileira já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid. E 49,6 milhões de pessoas já estão totalmente imunizadas, 23,43% da população. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa. O Plantão Coronavírus volta amanhã. Até lá! E vamos lá ficar por dentro das últimas notícias, as mais importantes do país, em parceria com a TV Brasil, no nosso Informativo AI. A partir de hoje, os estudantes interessados nas vagas da lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos, para o 2º semestre, já podem fazer a inscrição. Ao vivo do Rio de Janeiro, vamos conversar com o Tiago Pimenta, que tem mais informações pra gente. Oi, Tiago, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. O prazo para participar da lista de espera começa hoje e termina amanhã, quarta-feira. O resultado vai ser divulgado no dia 20 de agosto, sexta-feira. As inscrições devem ser feitas no site do ProUni, que é prouniportal.mec.gov.br. As vagas são para este 2º semestre e para aqueles estudantes que não foram contemplados nas 2 primeiras chamadas deste ano. Pode participar do ProUni quem tenha cursado todo o ensino médio na rede pública ou na rede particular como bolsista integral. Também participam do programa estudantes com deficiência, professores da rede pública de ensino e integrantes do quadro de pessoal de instituição pública. Mas atenção, só pode se inscrever no ProUni quem não tem diploma de curso superior, que tenha participado do Enem mais recente e obtido nota mínima de 450 pontos. Outro requisito é ter tirado nota acima de 0 na redação.
O Ministério da Agricultura definiu novos padrões de identidade e qualidade das bebidas classificadas como não alcoólicas. As regras servem para fabricantes de chás, refrigerantes e refrescos. A meta é dar ao consumidor mais clareza na hora de comprar esses produtos. A regulamentação do Ministério da Agricultura é para atender uma nova regra de rotulagem da Anvisa. A norma já está valendo. No rótulo de produtos como chás, refrigerantes, refrescos, sodas, devem constar os percentuais de fruta, polpa ou combinação dos dois. Na embalagem, a declaração quantitativa de ingrediente passa a ser expressa, por exemplo, como não contém fruta ou vegetal, ou 0% de fruta ou vegetal, ou ainda contém apenas extrato aquoso. Esses padrões orientam os fabricantes quanto aos requisitos que devem ser atendidos na elaboração das bebidas, detalhando os processos tecnológicos, ingredientes obrigatórios e ingredientes opcionais, aditivos e coadjuvantes de tecnologia. A novidade é a obrigatoriedade no rótulo do teor mínimo de fruta e a criação da categoria de bebidas saborizadas. Os fabricantes terão agora até novembro de 2022 para se adequarem à nova regulamentação. Vai facilitar demais o processo de seletividade, então ele vai conseguir escolher melhor os alimentos que ele vai colocar na mesa. A segunda edição do Ideias está com inscrições abertas e vai capacitar futuros empreendedores de todo o país. O programa é uma parceria do Ministério da Economia, Sebrae e da Associação Nacional de Empreendimentos Inovadores. A segunda edição do Ideias vai oferecer capacitação empreendedora, mentorias e suporte tecnológico no desenvolvimento de negócios a 450 brasileiros que têm uma ideia na cabeça, mas não sabem como colocá-la em prática. 35 aceleradoras ou incubadoras vão apoiar por 10 semanas projetos de todo o país. Os empreendimentos receberão no mínimo 25 horas de apoio. Podem participar modelos de negócio que não estejam consolidados e que o produto ou serviço ainda não tenha sido comercializado. Para que seja aprovada, a ideia deve ser inovadora e ter abrangência nacional e impacto socioambiental. Ao final do ciclo, a gente tem como objetivo que todos esses projetos cheguem com seu modelo de negócio estruturado e validado, que tenham um protótipo já desenvolvido, seja do seu produto ou serviço, levado a potenciais clientes, e também uma apresentação, um pitch de venda do seu negócio. No primeiro semestre deste ano, o Ideias contemplou 153 projetos de todo o Brasil. A Daniele, empreendedora e idealizadora da startup Diversidade Importa, foi uma das participantes. A entrada no programa Ideias fez com que eu percebesse a possibilidade de criar uma plataforma, de digitalizar essa metodologia para que ela possa ser escalável, para que mais empresas, mais clientes possam se utilizar dela. O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota em que o governo brasileiro expressa profunda preocupação com a situação no Afeganistão e as graves violações dos direitos humanos após o grupo Talibã invadir a capital do país. A tomada de Cabul aconteceu após a retirada das tropas americanas e dos países aliados da região. O Ministério das Relações Exteriores diz ainda que o Brasil espera o rápido engajamento das Nações Unidas para assegurar a paz no país. Segundo o Ministério, não há registro de brasileiros residindo ou em trânsito no Afeganistão. A Marinha do Brasil realizou um treinamento em Goiás e reuniu também o Exército e a Aeronáutica. A Operação Formosa prepara os militares para situações reais, como o desembarque marítimo de tropas numa terra inimiga. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou as atividades. Troca de tiros e lançamento de foguetes. Ações de resgate e paraquedistas, desarmamento de explosivos e defesa de ataques químicos. Teve de tudo neste exercício de guerra com operação anfíbia, com dual desembarque de veículos numa praia dominada pelo inimigo. As munições eram reais. Segundo a Marinha, a simulação de ataque e defesa realizada neste ano pelas 3 Forças Armadas é a mais complexa das operações e exigiu um grande esforço e coerência operacional. Esse tipo de operação é feita pela Marinha do Brasil todos os anos.
anos, desde 1988, nessa região aqui de Formosa, em Goiás. O local foi escolhido exatamente porque oferece autonomia para os fuzileiros navais fazerem uma operação, um treinamento completo, com o uso de todo tipo de armamento, munição e de carros blindados, como aquele ali, por exemplo, que é usado para o lançamento de foguetes. O presidente Bolsonaro acompanhou de perto a operação de socorro numa viatura UTI, capaz de realizar cirurgias de emergência. Ele conheceu o modelo mais avançado de um hospital de campanha a ser usado em áreas de conflitos ou calamidades, como ocorreu no Haiti, e pôde participar de uma etapa da operação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também estava presente e falou sobre o avanço da telemedicina no país com a chegada do 5G. No futuro, nós também teremos a cirurgia robótica, que será fundamental, sobretudo para atender nas áreas remotas. Isso não é um sonho, isso é uma realidade e nós vamos colocar isso em prática em curto espaço de tempo. Mais de 2.500 militares participam da missão, que deslocou do Rio de Janeiro 1.500 toneladas em equipamentos até o campo de Formosa. Tudo para garantir o preparo das tropas brasileiras. Muito bem, e com imagens e produção de Gerson Pinheiro, produção e apresentação de Júlio César, fechamos a edição de hoje do nosso jornal. Agradecendo a audiência em nossas redes sociais, contando com você amanhã, às 11h30 da manhã, para mais notícias de Ubá, da região e as principais do Brasil. Grande abraço, excelente terça-feira e até amanhã, se Deus quiser. Graduação e pós-graduação à distância Uninter. Ao seu lado, para transformar a sua história. Você está ligado na Web TV UAI. Siga-nos pelo Facebook, webtvuai.com.br. Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em Ubá e região.